Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta aula que vamos falar sobre paredes, como criar as camadas, como criar uma parede, é uma versão resumida. A versão estendida, a versão completa, é o vídeo que se encontra também nessa playlist. O que é que nós vamos fazer? Vamos criar uma parede no Revit, compondo os seguintes elementos. O substrato, que é o núcleo, e três revestimentos, três camadas para o lado interno, que é o chapisco, o emboço e o reboco, com essas medidas que estão aí anotadas, e vamos trazer a cola novamente, e também com 4 camadas para o revestimento externo, que além do substrato, que é o tijolo, vai ter o chapisco, regularização, fixação e o acabamento cerâmico. As medidas eu quero agradecer ao professor José Douglas, do Praticando Engenharia Civil, que nos informou. Então, relembro que, como essa versão é resumida, vamos ser bem diretos. Vamos ao Revit agora. Com o Revit aberto, no modelo de arquitetura já configurado e as unidades de medidas também já configuradas em metros, com 2 casas decimais e o sistema decimal em ponto e vírgula, padrão brasileiro, vamos iniciar desenhando uma parede do próprio Revit. Não vamos pegar nenhum modelo de template, do próprio Revit. Vou clicar aqui no ícone paredes. Ao clicar a caixa, a janela propriedades se altera e vamos iniciar aqui com das diversas paredes que tem no Revit, essa aqui modelo genérico. Para desenhar a parede, já estando ativo o comando, eu dou um clique, arrasto e dou um segundo clique. Se eu der ESC, eu saio do comando. Eu posso também entrar no comando de paredes digitando o atalho WA. E aqui eu vou desenhar uma outra parede. Todas as duas são do mesmo padrão de parede básica. Para verificar alguma situação, eu vou verificar aqui, ó, tanto faz baixo como faz no modelo médio, no nível médio ou alto, ela não faz distinção, não faz alteração. E vou colocar linha oculta. Vamos agora então configurar esta parede para um padrão que é exatamente o que apresentamos no PowerPoint e trago aqui essa colinha. Clico na parede, venho em editar tipo e vou fazer o primeiro elemento mais importante que eu tenho no Revit, que é sempre duplicar a parede, o elemento, o piso, forro, sempre antes de fazer qualquer alteração, para evitar alterar as configurações originais do Revit. Então vamos clicar aqui em duplicar. Na nova janela que se abre, vamos colocar o nome. O que eu aconselho é o que está escrito aí no texto. Coloque primeiramente um caractere especial, vamos adotar o ponto, podia ser um underline ou um hífen. Vamos colocar aqui a que se destina essa parede, se interno ou externo. Colocaremos depois a dimensão, como essa parede é de 200 mm, vou configurar aqui essa para 15 cm. A dimensão e depois coloque quais são os materiais que iremos adotar. Como está lá no nosso exemplo, nessa nossa cola, vou colocar aqui o acabamento interno dessa parede será uma pintura. Eu posso simplesmente digitar pintura, ou melhor ainda, eu posso indicar pintura e a cor, ou somente indicar qual é a cor que eu quero para essa pintura. Vou chamar de amarelo e depois eu coloco qual é o revestimento interno, ou perdão, o externo, que eu vou chamá-lo de cerâmica. Então aqui está a configuração para que se destine essa minha parede, a dimensão final da minha parede, o material interno e o material externo. Dou OK. Foi criada uma nova parede e agora vamos editar essas configurações para deixá-la exatamente como nós queremos. Clique em editar e na nova caixa que se abre, vamos fazer as alterações necessárias. Sugiro que inicialmente clique em visualizar para expandir a caixa. Depois faça uma pequena repetição aqui, vou fazer só para visualização da minha colinha. Considerando que nessa minha cola a gente vê que na parede no meio eu tenho meu substrato, vou colocar aqui substrato, e tenho 3 camadas para o lado interno, então vamos clicar aqui e apertar inserir 3 vezes. 1, 2, 3. E essas camadas vou colocar para baixo, apertando o botão abaixo. Se porventura você acidentalmente alterar a que estava no núcleo, não tem problema. Você altera aqui, pode colocar novamente aqui o substrato e aqui onde estão estruturas colocar todos os acabamentos. Vou colocar todos os acabamentos 2. Com os acabamentos configurados, vamos agora às dimensões. O substrato pela nossa cola será de 0,14. O chapisco será de 0,005. Veja que a cada configuração que a gente faz lá na visualização vai se alterando. 0,02 de emboço. E por fim o reboco de 0,0
0,5. Feita a alteração das camadas que estão entre o limite do núcleo e a face interna, vamos agora fazer entre o limite do núcleo e a face interna, como está aí também na nossa cola. Mais uma vez clico e mando inserir, no caso agora, 4 elementos, 4 camadas. Novamente, coloco aqui a alteração do seu posicionamento, apertando acima. E também vou alterar todos para a camada 1. O vídeo volta já já. Para adiantar o vídeo, já alterei as funções e já alterei a espessura de cada um desses elementos. Vamos aprender agora a alterar os materiais. Para agilizar, também vou alterar somente os dois extremos, do lado externo e interno, e o substrato. Clico no material, clico nessa caixinha com reticências, com esses 3 pontinhos, e vou chamar o material correspondente. Como aqui é o lado externo e nós teremos a cerâmica, digito a palavra cerâmica e o que me aparece eu vou clicar. Tem o azulejo e o azulejo cerâmico. Vou colocar esse azulejo aqui, cerâmico, e dou um OK. Farei o mesmo aqui para o meu substrato. Veja que a cada alteração que acontece, o preview também se modifica. Aqui vou colocar tijolo. Lembrando que vamos ter um vídeo bônus explicando como criar esses materiais. Tijolo, OK. E vou também fazer isso para o último elemento da última camada do meu lado interno. Clico aqui, vou clicar. Como a gente criou nossa parede com um padrão amarelo, posso colocar aqui pintura para ver o que temos. Temos várias opções, vou ativar o amarelo. Depois a gente configura um. E vejam que a cada elemento que eu altero, ele também aqui se altera. Inclusive ele está amarelo aqui. Eu vou aumentar só essa medida para vocês verem a diferença. Ó, veja que ele está amarelo. Vou dar aqui mais um 0. Outra observação. As configurações, a somatória de todas essas paredes ficaram com a espessura total de 0,2055. Se eu quiser alterar aqui, por exemplo, para 10, altera também assim a medida final. Se eu quiser, independente do valor que eu queira colocar, eu vou ter essa alteração. Por questões didáticas, diminuí a espessura do substrato, deixei de 9 cm. Então, a somatória desses elementos de espessura reflete-se aqui. Eu tenho a espessura total de 16 cm, mas o meu número está 15. Não tem problema. Ou eu altero as medidas, ou venho OK. No nome que tem, eu venho em renomear. E na caixa, simplesmente renomeio aqui a minha medida. Dou um OK. Deixa eu diminuir a janela. E aqui está a minha parede. Uma observação adicional é a questão das extremidades. Vejam que aqui nesse lado direito e esquerdo não tem revestimento. Porque simplesmente se eu colocar aqui, por exemplo, nas extremidades exterior e mandar aplicar, vejam que o revestimento exterior é aplicado. Aqui nas inserções eu posso também colocar, vou colocar exterior e aplicar, não aparece aqui nesse desenho. Vou colocar as extremidades interior para vermos a diferença e vou aplicar. Quando eu der OK, vejam que a parede que criamos, ela configura-se desse jeito. Aqui, como é a parede anterior desenhada, não tem problema. Clico nela, venho no tipo, verifico que ela foi criada aqui, por isso que é sempre bom ter um ponto para já chamar ela direto. Clico nessa camada e aí pronto, estão ambas paredes. Colocarei cores sombreadas para perceberem melhor. Deixa eu cancelar aqui. E vou diminuir aqui o nível. Baixo não aparece nenhum desses elementos e médio aparecem os elementos. Como podemos ver, aqui na virada está o elemento interno, que foi considerado a pintura, e nas interseções que se projeta é exatamente o elemento externo. Coloquei aqui o nível baixo e linhas ocultas para poder ficar mais semelhante à representação de caneta nanquim. Vejam que eu posso também fazer a seguinte configuração: alterar o preenchimento dela. Quando eu venho aí no modo em editar tipo, eu tenho a opção de colocar um padrão de preenchimento de minha preferência, podendo ser um sólido ou uma achura em diagonal, e escolher a cor. Vou colocar uma cor bem diferente para podermos ter uma percepção lá em tela. Vou dar um OK e vou dar um OK, e vejam que o preenchimento fica uma diagonal laranja. Eu poderia também, se quisesse, colocar um cinza bem suave e colocar o preenchimento, ao invés da diagonal, colocar um preenchimento sólido. Vejam que ele se configura desse jeito. A observação é que não é esse tipo que trabalhamos para reformas, parede a construir e a demolir. É outra ferramenta que se tem no Revit. E para concluir, vamos apresentar aqui o módulo de visualização 3D. Vejam que aqui eu tenho o revestimento da parede, que está o amarelo, e aplicando o orbital, já visto em aulas anteriores, temos aqui então a aplicação
com os outros materiais na face da parede. Então, após as configurações, agradeço a todos e a todas que ficaram até o final deste vídeo e peço que compartilhem, curtam, se inscrevam e ativem as notificações. Deixem embaixo os seus comentários para que nós possamos cada vez mais melhorar nossas aulas. Obrigado a todos e a todas.